E se tivesse, por exemplo, aqui, na verdade eu creio que vai ter, pessoas que estejam assistindo, esse podcast, de repente estejam com o interesse de sair, mas não conseguem, ou que estejam sim, porque eu acredito que vocês têm a consciência do quão ruim são as escolhas que vocês fazem dentro daquele lugar, correto? Sim. O que que você falaria para um deles? Eu digo assim, primeiro passo é que a marginalidade, o crime, é ilusório, né? Ele te vende como hoje as redes sociais, na parte de ostentação. Eles vendem uma marca entrando na sua mente e você acha que aquilo é tudo o que você precisa. Então o crime, ele é mais ou menos isso, é como se fosse um rótulo. E as pessoas entram para essa vida por ter respeito e alcançar as coisas mais fáceis, como os bens materiais. E quando na verdade você está sendo oprimido pelo diabo por uma via o qual o destino é a morte. A Bíblia diz que o caminho apertado e estreito é o que te leva à salvação, largo e espaçoso é o que te leva para a perdição. Então, dentro dessa linha de facilidade, as pessoas entram e depois que estão dentro, pelo ego e orgulho e não querer dar o braço a torcer, põe a sua vida em xeque por causa do orgulho. Uhum. Eu passei por isso. Então, o que eu digo a essas pessoas? A fome, quando você tem, é só quando você mesmo se alimenta que sacia ela. A sede, quando você sente, é você que vai beber do copo. Meu Deus. Nenhum outro pode comer e matar sua fome. Nenhum outro pode beber e saciar sua sede. Em outras palavras, eu quero dizer, ninguém pode viver o que você tem que viver. Sim. Não importa o que pensam, o que vão dizer, o que vão achar. Nenhum deles tem poder de mudar a sua vida e trazer o recurso, ou felicidade, ou restauração que você precisa. Então, quando eu cheguei nesse divisor na minha vida, entendi que as pessoas que me respeitavam, mas que me ligaram na época, tá tudo bem, irmão, não, você brigou com a esposa, aconteceu alguma coisa, por que você fez isso? Não. E naquela época, o apadrinhado, os padrinhos que tinha naquela época, eu não vou ficar falando nome para não dar ibope, eram pessoas muito respeitadas e temidas no sistema. Então eles me ligaram, e aí, meu irmão, tá tudo bem, brigou com a família, tá passando por um problema psicológico, né? Então, assim, eu falei, não, tô muito bem. Eu não vou dizer o que eu já fiz no crime, que eu não vou dar crédito a ele. Sim. Mas eu falei assim, eu já fiz tanta coisa por esse que hoje eu digo, e o que eu nunca fiz na minha vida foi ir para Cristo. E hoje eu quero viver minha vida com Jesus. Uau. Então a minha decisão de escolha, renunciando o crime, nome, coisas que eu tinha, né, construído na marginalidade, sem olhar o que iam dizer ou pensar, Deus me honrou. Porque com um mês na igreja, carcereiros e as próprias criminalidades falam assim, seu rosto está diferente, você tem um brilho diferente. Eu olho para você, eu queria ter a coragem que você tem. Eu falei, mas você tem. Juntos, eu creio que se nós orarmos, você vai conseguir romper isso. E foi através desses objetivos que eu consegui ganhar a vida para Jesus. Então, esse que nos ouve hoje, há algo dentro dessas pessoas que nem eles sabem o que tem. Essa disposição de fazer as coisas erradas tem dentro deles, porque jorra fonte de água viva, que é o próprio Deus, já deixou pronto, é só acessar esse campo que Deus tem preparado para eles. Então, assim, não se preocupe, né, com o que vão Vamos dizer. dizer, sim. Sim. Não deve se preocupar. Aleluia. Que até para minha família, quando minha mãe falou que me chamavam de Nando, né? Minha família pessoal é Nando. O Nando ligou aqui e falou que aceitou Jesus. Minha irmã, meus irmãos, parentes. Que conversa, rapaz. Isso é mentira. É por conta pelo histórico, né? Olha, tudo que você passou, tudo que aconteceu, realmente, para a sociedade em si, deve ser estranho ter ouvido lá, não, aceitou Jesus agora. E, infelizmente, é o que a gente vê, né, quando alguém aceita Jesus, que nem a gente sabe, depois você passa pra gente já suas redes sociais, porque você conta um pouco do seu testemunho na sua rede social, e você faz parte de um projeto social que vai realmente nos presídios, que prega a palavra, que realmente leva essa salvação para as pessoas. Porque muitas pessoas que estão ali dentro, pode ser por escolha realmente ruim, mas também são pessoas que estão ali dentro também que têm um futuro brilhante pela frente, que precisa realmente se reintegrar na sociedade. E louvado seja Deus que você viveu isso, né? Mas que você houve realmente uma superação
de falar, não, eu preciso realmente. E onde foi? Buscar Cristo, né? Sim. O Senhor te resgatou, mesmo que tenha sido por uma visão, né? Porque imagino, né, como foi forte. Só poderia ser, né? Só Não poderia ser sido de outra Não forma. poderia. Até pela história que você contou, né? Fazer parte de uma facção, fazer parte de tudo que O fez, lugar onde estava certo. de tudo. Então, realmente, foi algo que realmente Deus te resgatou, realmente, para que você fale. Deixa eu só fazer abrir um parênteses aqui num algo que eu acho que é muito importante, né? Na noite que eu fui presa, tá? Eu tava quase me esquecendo de dizer isso. Na noite que eu fui preso, eu saí para fazer um roubo com uma quadrilha. E a gente conseguimos efetuar o roubo. Na Castelo Branco, voltando do interior, perto de Barueri, eu estava dentro de uma Ômega e outros amigos em outros carros. Eu estava indo na manhã, antes do delito, levei minha esposa pro trabalho. Isso aqui é forte. E aí peguei meu filho Pablo, que hoje é casado, né? E deixei no colégio. E eu falei, vou passar na padaria comprar um pão pra minha mãe e vou tomar um café com a minha mãe, né? Nesse termo que eu fiz esse percurso para ir na padaria. Aí a padaria tava assando pão. 3 minutinhos tá pronto. Eu agachei, presta atenção, agachei na porta da padaria. Veio um galego, camisa como essa, desabotoada até o meio, zigue-zagueando como se estivesse bem alcoolizado. E antes de chegar até a mim, tinha 4 homens conversando na mesma calçada. Ele passou entre os 4 homens. Geralmente as pessoas comentam sobre aquilo. Nem comentou. Ele veio na minha direção, aí foi sentido rua, voltou, colocou o pé direito no meio-fio da guia e um dedo a mão esquerda no joelho e outro dedo na minha cara, assim, ó. E falou assim, eu sou Deus que te preserva em vida nesse dia chamado hoje, que eu te escolhi. E começou a pregar pra mim, que tinha um plano de Deus na minha vida, Deus ia me salvar, me libertar, minha sepultura estava fechada. E eu tentei levantar pra dar um chute nele, pra jogar ele pro meio da rua, que esse bêbado, né? Quando eu pensei em levantar pra chutar ele e jogar ele pra longe, eu não tinha força, não conseguia. E aí ele saiu andando pra lá. Aí eu olhei pro rapaz do caixa da padaria e falei, cara louco, meu. Quando eu olhei pra lá, cadê o cara? Aí eu corri até a esquina, que era um time de futebol que eu jogava também, que era o time Explosão, na Zona Leste. Minha mãe morava em São Mateus. Eu corri, o cara sumiu. Tudo bem, aí eu fiquei na minha cabeça. E aí, minha mãe tava em casa, viu uma mulher missionária e falou assim, Deus mandou falar com a senhora. Eu vejo um caixão lacrado. E eu vejo outras pessoas baleadas, mas eu vejo o seu filho sem nenhum arranhão. Minha mãe, né, não é crente? Mas você tá falando que vai morrer? Tá doida, mulher? Não. Eu vejo grades. E Deus manda anunciar para você. Essas grades não é para perda, mas é para o nome do Senhor ser glorificado. Seu filho vai para um presídio, mas ele vai sair de lá um arauto da minha palavra. Amém. Amém. E eu fui. Voltando do assalto, chegou na Castelo Branco, perto de Barueri, um bloqueio policial. Já tinha vindo pelas câmeras, né? Tentaram nos fechar. Troca de tiro intensa. Varamos o bloqueio da polícia. O carro ficou igual um queijo, furado de bala. Um morreu, 3 foi baleado. E como a irmã falou, nenhum arranhão em mim. Uau. São muitos pontos. Vários episódios. A gente precisa marcar um take 2 com você, viu? Meu Deus. É um testemunho realmente que nos mostra o quanto Deus ele nos preserva, o quanto Deus ele faz acontecer, né? E que não importa, né, a dificuldade que a pessoa tenha passado, existe um propósito. E você, ainda que você não queira, você foi encontrado no propósito. Não dá pra fugir. Não dá pra fugir do propósito. Mesmo que você, né, vá pra outro canto, o Senhor sempre vai te trazer pro propósito. Que bom que você tá aqui. Obrigada por compartilhar. Que bom que você aceitou o convite. Que bom que você trouxe essa mensagem poderosa. Que bom que essa nossa tecnologia hoje nos permite alcançar outras nações. E eu declaro em nome de Jesus que as pessoas que estão assistindo vão ser tocadas de maneira em que vão lembrar de que o primo tá passando por isso, em que o amigo tá passando por isso. E que é possível você ter hoje uma família linda. A gente tem acesso só a sua família hoje, né? Com quem você é casado hoje, sua filha. Mas a gente sabe que Deus é poderoso para fazer sempre mais. E você tem essas histórias e hoje sendo protagonista de outras histórias. Porque hoje aquela pessoa é a pessoa que vai nos presídios contar sobre o amor de Jesus para outras pessoas, fazendo com que pessoas Exatamente, hoje. se rendem ao nome de Jesus. Com o Senhor. Que bom, que bom. É isso.
Eu quero que você deixe uma palavra final para os nossos ouvintes, nossos que estão nos assistindo agora. Já deixe também sua rede social pra gente, para que as pessoas te encontrem. E desde já a gente agradece muito você ter aceitado compartilhar. Não é simples o seu testemunho, até porque envolve muitas outras questões, né, específicas. Mas a gente é muito grato ao senhor porque você realmente se dispôs a estar aqui com a gente. Eu que agradeço vocês, toda a equipe. Uma honra estar aqui com vocês, né? Existe um público a ser alcançado, como eu havia dito anteriormente, né? E dizer para essas pessoas que nos ouvem, né? De uma forma bem objetiva, eu ainda dentro de um presídio, Deus ele realizou um sonho. Eu estava privado da minha liberdade num semiaberto e Deus fez com que eu casasse num lugar com mãe, saí para casar. E às vezes não tinha recurso. Deus usou de meios. Uau. Foi do casamento. Então, assim, eu creio que existem muitas pessoas que estão com a vida. O inimigo quer pôr um ponto final, essa é a verdade. Mas, através dessa mensagem, eu sei que Deus acrescentou uma vírgula. Eu tenho certeza. Que o diabo não vai conseguir parar essas pessoas. Assim nós cremos. Como a nossa irmã Alessandra disse, eu sou capelão. A gente vai nos presídios, Casa de Recuperação, Fundação Casa, levamos a palavra em tempo e fora de tempo. Sabemos da importância do evangelho ser propagado nesses lugares. Lugares improváveis. Então, assim, eu creio que tem muitas pessoas que estão sem perspectiva de vida, de pessoas que sonhos frustrados. Então, a Bíblia diz em Romanos 8:28. Eu vou até ler aqui, ó. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daquele que o ama, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu também, os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou também chamou. Aos que chamou também justificou. Aos que justificou também glorificou. Amém. Amém.